Olá, bem-vindos empreendedores e empreendedoras desse Brasil. Está no ar mais um Pode Mais. Hoje o nosso convidado é Lucélio Guimarães, sócio e fundador da Imagem Academy. Bem-vindo, Lucélio. Tudo bem, Vivian? Tudo bem. Para começar, eu queria que você explicasse o que é a Imagem Academy. É uma startup, uma EdTech, e nós desenvolvemos cursos universitários, então cursos de pós-graduação, todos voltados à temática da imagem. Além desse material para o meio acadêmico, a gente também desenvolve treinamentos para empresas, para empresários, executivos, e também fornece esse conteúdo gratuito para quem não pode pagar, via entrevista, como que eu estou fazendo agora. A gente dá essas dicas tanto para quem pode quanto para quem não pode. Então é uma startup que democratiza o ensino e os conteúdos sobre imagem e reputação. Basicamente é isso. Lucélio, como trabalhar a imagem e reputação de uma empresa? Olha, primeiro, antes de começar a trabalhar a imagem de uma empresa, todo mundo que vai empreender precisa entender que 63% do valuation, ou seja, do valor da avaliação daquela empresa, está relacionado à reputação. 63%. Isso não sou eu que estou falando, a Forbes americana publicou isso recentemente. Então, a reputação é o que vai fazer você gerar vendas, é o que vai fazer você ter funcionários que se orgulhem de trabalhar ali. Reputação é o que vai mover todos os teus negócios. Sem reputação, ninguém confia, ninguém acredita e você vai falir antes de começar. Então, na hora que você for criar a tua empresa, fazer o teu business plan, pensa primeiro como que você vai querer que essa empresa seja vista pelos outros. E aí, como que você trabalha essa reputação? Hoje, no meio corporativo, fala-se das práticas de ESG. Isso já é um bom caminho. Se começar a ler por aí, você vai ver que tem diretrizes que vão nortear a tua empresa. Você é um pequeno empreendedor, então eu acredito que ninguém começa já falando das políticas de ESG. Mas tem muitos microempreendedores hoje em dia que já começam com essa política. Sensacional. Né? E aí, assim, para quem não faz, estabelece um código de ética, um código de conduta, um manual de normas, aí já é um bom começo. Muito bom. E como funciona essa política de proteção à imagem da empresa? Você falou que a empresa tem que trabalhar a reputação, né? Já vim com uma política para os colaboradores, uma política de gestão, uma política de reputação, ESG, seja ela qual for. E como você trabalha, você defende essa imagem? Então, primeiro você me perguntou da questão da proteção. Se a gente for ver, a própria Constituição Federal, no artigo 5º, ela já garante ao sujeito, ao indivíduo, a proteção à imagem, à individualidade. Então, é um direito constitucional de cada um de nós. As empresas também têm imagem e elas têm a garantia por lei dessa proteção. Você ser uma empresa acessível é importante? Ser acessível é extremamente importante para o microempreendedor. Quando se fala de imagem, pode ser que remeta a gente só a questão do... Muitas pessoas acham que é o visual ou que é só o comportamento, e não é. A imagem, ela é fruto de uma criação, de uma produção do pensamento. Então, a gente cria a imagem antes de ela ser manifestada num papel. A própria empresa, por exemplo. A imagem está nos pilares da empresa, então? A imagem está nos pilares da nossa existência, né? Da empresa, do indivíduo, do mundo. Antes de eu criar um business plan, uma ideia de empresa, um rascunho, uma lista de compras que seja, eu mentalizo, eu visualizo. E aí depois eu coloco ela no papel. Então, para o cérebro fazer essa percepção, ele ativa os nossos 5 sentidos e não só a visão. Então, ativa o ouvido, ativa o paladar, ativa o olfato e a visão. E aí, quando você fala sobre acessibilidade, não dá para desassociar isso
da imagem, porque se eu crio aqui e o meu cérebro percebe a partir de um sentido, eu tenho que considerar todos os públicos, porque eu imagino conforme eu percebo, pode ser pelo toque, pelo cheiro, pela fala, enfim. Quer dizer, se a pessoa ela já é normalmente uma pessoa inacessível, vamos supor, uma pessoa metida, não fala com ninguém, você está na personalidade dela, você acha que isso vai refletir dentro do negócio? Sim, porque mentira tem perna curta, né? Nada se sustenta. Se não tem verdade no discurso, nas práticas, isso tem ali um tempo de vida muito, muito curtinho. Né? Não dá para ser o que não é, né? Não dá. Redes sociais, o tema do momento. Como trabalhar as redes sociais nas empresas. Isso é muito importante falar para o microempreendedor individual. Hoje em dia, você acha que dancinhas infantilizam o produto? O empreendedor... Você acha que uma dancinha... Olha, você sabe que a dança na nossa história, na ancestralidade, ela começou para afastar os inimigos. Então, nas cavernas, as tribos se uniam, faziam danças para afugentar. E é por isso que a gente tem essa paixão por dança. Sim. A dancinha no TikTok e no Instagram assusta muita gente. Porque fala, nossa, isso vai ridicularizar, vai tirar a credibilidade da minha imagem ali. E vai. Dependendo do seu ramo de atuação, vai. Precisamos olhar para as redes sociais como qualquer outra mídia. Fica todo mundo muito assustado com rede social, mas é mais uma mídia, assim como o outdoor, assim como a revista, assim como a TV, o rádio. É só saber administrar mais uma que veio e veio para ficar. Eu vejo muitas vezes o Instagram sempre tem a música da semana, né? Que dá moda, que bomba, e muitas vezes as pessoas fazem a postagem, por exemplo, quem tem uma loja de bolo, fazendo o bolo com a música da semana. Isso é uma boa estratégia. Ao invés de dançar ou fazer aquela paródia, aquele meme, ela mostra o produto dela. As pessoas estão entrando numa paranoia coletiva porque estão indo pelo trend, pelos top trends do Twitter, pelo que é tendência naquele momento, e muitas coisas não têm sustentação. E se você pegar um ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, se você tem consistência no teu conteúdo e você insiste e vai pela repetição com uma escala, uma linha de tempo, vai dar certo. Os grandes influenciadores não começaram ontem. Felipe Neto, todos esses grandes que a gente vê, eles começaram lá atrás, em 2010. Então, a gente está em 2022. Vários anos se passaram para eles brilharem, sei lá, de 4 anos para cá. Então, é a consistência e a perseverança. Muito bom isso que você falou, mas para quem tem uma empresa, né, um produto, não, claro, falando do influenciador, que eu mesma gosto de fazer uma dancinha, uma paródia no Instagram, mesmo sendo jornalista, mas você acha que é válido? Qual seria o bom marketing dentro das redes sociais? Quando você vai fazer uma estratégia de marketing, você primeiro precisa pensar no funil de vendas e na jornada ali do consumidor. O que é que tem nesse funil? Primeiro, quando você capta esse lead, esse potencial cliente, é para você gerar awareness, ou seja, o conhecimento da marca. Depois você vem com consideração e conversão. Para gerar o conhecimento da marca, você tem que espalhar esse conteúdo para o maior número de pessoas. O post do que é o produto mesmo, o que ele agrega na sua vida, exatamente. Coisas desse tipo. E como que você consegue o maior número de pessoas? Hoje, as redes limitam a entrega de conteúdo. Então, por isso que eu falei da paranoia coletiva. Todo mundo acha que vai fazer aquilo, vai viralizar e vai bombar. Só que tem um outro caminho, que é o caminho do tráfego, do anúncio. Vai criar uma empresa, já pensa em investir em campanhas de tráfego, porque vai ser assertivo, você pode fazer o cadastro, o lead pode virar cliente e você deixar ali no topo do funil e converter para a tua base ali, para a tua cartela. Hoje é muito importante que a empresa, mesmo que ela tenha uma loja física, que ela já seja conhecida, trafegar no e-commerce, nos lados das redes sociais. Vamos pegar um case, a Coca-Cola. Coca-Cola é centenária. E a Coca-Cola está
todo santo dia fazendo campanha. A Coca-Cola não precisaria fazer isso. Mas por que ela faz? Para manter a constância, para apresentar as novidades e para não dar espaço para a concorrência. Então, ela marca o terreno. Uma empresa ela não pode achar que ela é grande o suficiente, que ela não precisa divulgar os produtos dela. Nenhuma empresa é grande o suficiente. Nenhuma. Tem que ter a constância. Se não fosse assim, o Google, todo mundo usa o Google como buscador. E o Google está na TV fazendo campanha. Ah, por que o Google não faz campanha só no Google, que todo mundo vai para lá? E aí ele faz campanha nas redes sociais, faz campanha na TV. Ele abrange. E é essa cabeça que a gente tem que ter em pleno 2022. Assim, não focar só em redes sociais. Usar também, mas deixar o campo muito mais aberto para atingir o maior número de pessoas. Agora, Lucélio, você, mudando de assunto aqui, quero saber um pouquinho da sua história. Você é jornalista, sempre trabalhou com reputação de artistas, de pessoas. Como você resolveu empreender? Olha, a minha história de empreendedorismo ela começa muito cedo. Eu, com 11, 12 anos, eu vendia livro de porta em porta. Então, eu sempre tive a vontade de trabalhar. E minha mãe não era muito favorável a isso. E eu resolvi vender livros. Você é de São Paulo? Não, eu sou do interior do Ceará, uma cidade chamada Porteiras, uma cidade de 20 mil habitantes. E aí eu fiquei lá até os 17 anos, foi quando eu vim para São Paulo e eu vim para ser padre. Então a história Olha só, de padre! Eu vim para ser padre, fiquei 3 anos no seminário. Empreendedor. E aí no seminário eu comecei a ter aulas de filosofia, introdução à filosofia, introdução à teologia, e eu me interessava muito por uma área chamada moral. Moral Educação ética e moral, né? Que não é, eu tive na escola, acho que não é estabelecida pelo governo, vinha num sistema que era muito boa também. Não era essa. Eu estudava especificamente filosofia, teologia, e dentro dessa, ali em filosofia, eu estudei uma matéria chamada moral. E aí eu me encantei por isso. Depois eu saí e aí eu fui fazer jornalismo. Com a prática e a experiência, eu fui assim que eu me formei, eu me juntei com mais 5 colegas da faculdade e a gente abriu a primeira agência nossa. Foi um fiasco. Durou, uma agência de assessoria. Era assessoria, publicidade, relações públicas, tinha até design de interiores. Nossa, era bem misturado, Não né? tinha foco. Então, era uma empresa sem um business core definido, sem pessoas com experiência de mercado suficiente para abrir uma empresa. E o que mais tinha um pouquinho de experiência era eu e uma outra sócia, mas não sustentava. E essa quantidade de sócios também. Então, a gente ficou 2 anos, falimos, eu voltei para o mercado de trabalho, aí entrei para a área fui trabalhar com agronegócio, depois eu fui trabalhar com celebridades. Quando eu fui para a área de celebridades, eu estava inconformado, porque eu abri um negócio e fechou. E eu falei, não posso me permitir isso. E aí eu fui abrir outra. Falei, se quebrar tudo bem. Você tinha uma agência de assessoria para celebridades. Aí eu abri a agência para celebridades. Porque eu já não tinha, eu não queria provar nada para ninguém. Eu não tinha medo do erro. Falei, errar, todo mundo erra. Então, sabe? Bem legal isso que você falou, né? Não pode ter medo do erro, né? Não pode ter medo do não, né? Até porque a vida é isso, né? São sucessivas tentativas ali de acerto e erro, acerto e erro. Eu vejo gente se frustrando porque, nossa, eu vendi meu carro, vendi minha casa, vendi tudo e não deu certo. E aí, vai desistir agora? Agora que você aprendeu quais são as falhas? E aí eu abri essa assessoria de imprensa, era só assessoria. Eu fiquei 10 anos com ela, até que eu abri outras 2. Uma dessas 2
Ela não faliu, mas eu resolvi fechar, porque eu ia ficar maluco. Antes de falir. Com tanta coisa. Antecipei um pouquinho. Mas ela começou muito bem. Ah, legal. Ela começou muito bem. Era uma agência de notícias e a gente tinha parceria com agências internacionais e distribuía conteúdo para todo mundo. Mas aquilo estava me saindo muito caro. E eu queria o retorno rápido. Então essa eu fechei e aí eu foquei em agenciamento de artistas. Eu abri a Titânio, convidei um antigo assessorado da minha assessoria, o Felipe Tito. Juntos a gente abriu a Titânio e começou a agenciar pessoas. Então, algumas pessoas passaram por lá, como Fiuk, Arthur Aguiar, Lucas Luco, Paula Fernandes, a Kéfera, enfim, muita gente. E no final do ano passado, eu resolvi não querer mais para me dedicar à educação. Que legal, né? Um caminho inverso, né? Totalmente inverso. Hoje quem quer ser professor hoje? Ah, é uma profissão linda. Eu sou filha de professora, minha avó é professora, sou de uma família de professores. Eu acho. É maravilhoso. As pessoas estão querendo ser influenciadores e profissões da moda, só que assim, você vai para onde você vê que vai ter escassez. Porque aonde tem escassez, você vai gerar valor e você vai ter valor. Então, não vai no fluxo, vai na contramão. É bem legal isso que você falou. Você está falando desde o começo, né? Sobre gerar valor, no sentido da reputação. Primeiro você sentir aquilo que você verdadeiramente tem dentro de você. Esse é o primeiro passo para empreender? Você acha que a grande dica de ouro seria essa? Gerar valor? Gerar valor, ser valor, agregar um real motivo dentro do seu produto, não tê-lo por, isso vende muito. Vou vender, sei lá, ketchup, porque todo mundo come. Não, vou fazer um ketchup diferenciado, porque eu acredito nesse tomate que é orgânico, que era a receita da minha avó, tem todo um valor em cima daquele produto. Esse é o grande pulo do gato. Sim, se a gente for pegar o conceito da palavra valor, valor é aquilo que mais importa. Então, quando você vai abrir uma empresa, você tem que criar coisas que importem para as pessoas. Porque se eu, de repente, criar aqui uma luminária que ilumina só num determinado ponto na Lua, quem vai comprar? Ninguém, porque ninguém vai para a Lua. Eu tenho que fabricar produtos, eu tenho que fornecer serviços que vá agregar alguma coisa na vida das pessoas, que gere algum valor, alguma coisa que seja importante para ela. Quando falamos de consumo, a gente consome as coisas para ampliar o mundo à nossa volta. A gente é muito pequeno diante do universo. Então eu adquiro coisas para me tornar um pouco maior. É aí onde eu constituo família, para ampliar a minha existência. É aí onde eu compro carro, eu compro casa, eu aumento a minha empresa, eu vou ampliando essa minha permanência num espaço que é infinito. Então, sim, o valor ele é primordial e ele é a semente para qualquer negócio. Sem isso, não tem negócio. Muito lindo, uma grande dica aí para o microempreendedor. Lucélio, você falou de quebrar, né? Muitas pessoas já quebraram. Eu acredito que a gente aprende muito nos momentos difíceis, né? Quando a gente consegue ter essa percepção de olhar nossa jornada, como você falou, onde que eu errei, né? Como ser melhor agora, vou fazer diferente e tudo isso. Você acha que o crescimento ele sempre vem depois de alguma conturbação, de alguma coisa que deu errado? Como você se reestruturar? Queria que você desse uma dica aí para o empreendedor que está escutando, que está assistindo a gente. Olha, se a gente for fazer uma alusão à massa do bolo, antes do bolo crescer e ficar vistoso e saboroso, ele precisa passar por um processo, principalmente de ser amassado. A pessoa que vai empreender, se ela acha que a vida dela vai ser só flores, ela está redondamente enganada, porque não vai ser. Tem muitos percalços no caminho. E ela tem que entender que todos esses percalços, todas essas dificuldades, não são para atrapalhar o negócio dela, mas são aprendizados para que ela se supere.
o empreendedor, ele não pode sentar na cadeira e achar que ele é o rei do empreendedorismo e acabar nisso. Ele tem que ver cada oportunidade como uma chance de conhecer. E com conhecimento, a gente consegue fazer muitas coisas, oferecer muitas coisas e transformar muitas coisas. O empreendedor nada mais é do que um eterno estudante, aprendendo com a própria experiência. Ai, adorei a analogia. O brasileiro é muito criativo, muito resiliente, né? Por isso que a gente tem tantos empreendedores aqui no nosso país. Agora, a grande dica de inovação no ramo da imagem. O que nós temos de mais inovador nesse meio? O que nós temos de mais inovador é a internet. Pasme. A internet... Eu achei que você ia falar uma coisa futurista. Não, a internet é extremamente atual e futurista. A fotografia ela surgiu tem um pouco mais de 100 anos. E aí a gente esperava um período para revelar aquela foto e a gente mostrar para um grupo segmentado de pessoas. As empresas mostravam isso através de outdoor, através de revista. Era um processo mais moroso. Depois veio o vídeo e aí veio a internet, que começou a trabalhar com pixel, que são os pontos de luz que formam a imagem. E uma agilidade absurda. Então, eu tiro uma foto, eu faço um vídeo e imediatamente isso é espalhado para o mundo inteiro. Isso é extremamente inovador e é o que está conduzindo para o que a gente entende como inovação, que não deixa de ser, que é o metaverso, sabe? Esses ambientes onde a gente usa avatares, mas o mais inovador é a internet e essa capacidade de gerar tudo muito rápido. Muito bom. Célio, dica de ouro em uma palavra para quem quer começar a empreender. Coragem. Coragem é a primeira coisa que você precisa ter. Depois, não se importar com a opinião dos outros. Escutar, sim, absorver o que é bom, mas seguir a tua intuição e o teu coração, porque na caminhada vai ter muito mais gente te desmotivando do que te motivando. E quando você tem uma intuição e acredita no teu sonho, no teu projeto, e que não seja teimosia, tá? Que seja propósito, vai em frente que vai dar certo. Ser empreendedor é? É ser um apaixonado por melhorar a vida das pessoas. Ai, adorei! Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Adorei as dicas. Eu que agradeço, desejo todo sucesso do mundo. E você que é empreendedor, fica ligado, porque vai ter muita gente passando por aqui, trocando papo com a Vivian, que é interessantíssima, inteligentíssima, e ela só anda com essa turma. Então, fica ligado. Obrigada. Gostou? Então não perde o próximo Pode Mais.